Fala, gente boa! Chegamos finalmente à última aula do módulo 3 do curso 49 Princípios para Sair da Crise. Essa última aula é a aula de número 14 e nós fechamos todo o movimento do atomismo ao contextualismo justamente com o princípio que dá nome, o princípio número 8, do contextualismo. A aula anterior, então, foi dedicada a nós trabalharmos o princípio do número 7, que é o princípio do padrão de organização, e compreendemos como é o movimento cartesiano da substância em direção ao princípio sistêmico do padrão de organização. Pois nessa aula nós vamos ver do ponto de vista de princípio e do ponto de vista de fechamento desse movimento como um todo, o que significa ir do atomismo para o contextualismo. Nessas alturas do campeonato, nós já descobrimos quais são os 8 grandes princípios do contextualismo e os 8 princípios complementares do pensamento cartesiano. Sendo assim, nós, para nos lembrarmos, vamos repetir quais são os 8 grandes movimentos, os 8 grandes reequilíbrios de ênfase que nos convida ao contextualismo. Em primeiro lugar, dos objetos isolados para os relacionamentos. Segundo, do movimento de exclusão para o movimento de inclusão. Terceiro, uma preponderância e primazia do materialismo para a primazia da energia. 4, da continuidade da matéria no tempo e no espaço para a descontinuidade da matéria no tempo e no espaço. 5, da linearidade do tempo e do espaço para um espaço-tempo não linear. 6, da mudança dos princípios newtonianos para os princípios quânticos. 7, a mudança de ênfase da substância para o padrão de organização. E, finalmente, a mudança do atomismo ou do reducionismo para o contextualismo. Com base nisso, nós temos claramente uma espécie de atitude ou postura metodológica que claramente o atomismo nos sugere e depois o contextualismo vai nos sugerir. No atomismo, a postura ela sugere o seguinte: ela nos convida que a gente imagine o mundo e que ele seja feito somente de matéria e que não há nada para além disso, o que a gente chama de uma postura materialista. Como o mundo material se parece, de acordo com Descartes, como uma máquina, para conhecê-la eu devo usar o método analítico, o processo de desmontar uma máquina em partes. Então eu desmonto-a até a sua menor partícula, que é o átomo, ou o atomismo, ou a sua substância fundamental. Para que eu tenha sucesso nessa empreitada, eu devo isolar os elementos objetivos do mundo daquilo que causa ruído, o meio ambiente desse objeto, que causa complexidade, todo o contexto do objeto, por isso que eu isolo ele, ou todos os vieses de percepção que são derivados da mente humana, ou seja, da sua subjetividade, de modo a entrar em contato com uma realidade objetiva, mensurável e concreta, a realidade lá fora. Os objetos são tomados de maneira isolada para serem estudados, nessa versão mais simples, analisados, ou seja, divididos em partes ainda menores, resolvidos, que é o objetivo que eu tenho, resolver um problema ou atingir um determinado objetivo, e controlá-los, controlar a natureza, controlar os objetos. Para que isso seja feito com sucesso, é preciso operar a exclusão, então, daquilo que não é de interesse. A exclusão dos ruídos, do meio ambiente, da complexidade, do contexto e dos viés de percepção, ou seja, da subjetividade. Então, é um trabalho de exclusão, especialmente dos relacionamentos. A matéria e os objetos, nesse mundo, se movimentam segundo leis precisas de tempos e movimentos, ou seja, segundo leis mecânicas, segundo princípios newtonianos, e apresentam continuidade dentro desse tempo e espaço linear e infinito. Bem, essa é uma postura que tem uma coerência interna, como a gente já viu, e ela nos proporcionou uma série de avanços tecnológicos importantes ao longo dos séculos XX e até os dias de hoje. No entanto,
Quando a gente entra em contato com as crises, a proposta da nova visão é uma proposta contextualista, porque diante dessas crises é preciso, paradoxalmente, não entrar cada vez mais para dentro, e sim recuar, retroceder e voltar ao todo com a visão renovada. Quando que o movimento era reducionista e para dentro, o nosso movimento como resposta às crises é para cima e recuperando e incluindo o que foi perdido no meio do caminho. Como esse lugar utópico, que é o átomo indivisível, ele não se mostrou da maneira esperada, como a gente já viu em algumas aulas passadas, foi necessário uma guinada e mudar o foco de objetos isolados para relacionamentos. Por quê? Porque era nesse lugar que a gente encontrava grande parte das explicações importantes para essas realidades surpreendentes. E de objetos isolados nos focarmos em relacionamentos, de separar e isolar as coisas para reconectá-las, de excluir para incluir, da continuidade e unidimensionalidade do espaço e do tempo para compreender ele de maneira descontínua e multidimensional, e a necessária passagem de uma física baseada no materialismo newtoniano para uma física e uma ciência baseadas na energia e nos princípios quânticos. De modo que o contextualismo é uma postura, é uma atitude e é uma base metodológica ou doutrina que apregou, então, nós colocarmos o objeto de volta no seu ambiente, prover o contexto, entrelaçar o dentro e o fora, reunir a tessitura do contexto, a tessitura do ambiente, a tessitura dos relacionamentos, realinhar o objeto dentro dos todos e dos sistemas aos quais ele está aninhado, ou seja, repor o objeto ao seio da vida. E para isso, como postura, isso implica ser holístico, buscar a contemplação do todo, apreciar a integralidade, a inteireza intocada. Intocada, nesse caso, pela faca analítica e pelo desejo de controle unilateral do poder sobre. Ainda assim, contempla-se, adota-se uma postura que é uma postura que se chama einsteiniana. Einstein sempre dizia o seguinte: não há como um cientista não se maravilhar com a realidade. Se ele não tem essa postura, ele está perdendo muito da vida e das maravilhas que existem no próprio mundo. Então Einstein propunha essa postura contemplativa, reverencial, respeitosa, passível de se surpreender com a realidade científica. Né? E a gente adota não só uma postura einsteiniana, mas de um gandhismo, de trabalhar com um reequilíbrio com essa natureza, de trabalhar com o poder com e não o poder sobre, de maneira cooperativa, de influenciação e de ação não violenta. Como postura contextualista, então nós vamos claramente conceber o mundo como um grande sistema ecológico, ao invés de como uma máquina, entender que sistemas estão aninhados, mas não circunscritos a outros sistemas, que não existem objetos materiais em absoluto, mas padrões de relações ligados a outros padrões de relações, de modo que, no fundo, nós encontramos uma grande teia de relações e não objetos isolados se relacionando somente a partir de leis mecânicas. Para conhecer, não nos focalizamos nos objetos isolados, mas em sistemas com fronteiras mais ou menos arbitrárias. Opera-se a inclusão dos relacionamentos dos sistemas com os sistemas maiores. A substância fundamental da realidade não a substância ou o átomo, e sim a energia presente nos relacionamentos. Os sistemas são distintos e classificados não com base nos elementos constitutivos, mas com base no seu padrão de organização. A capacidade de operar bem o conhecimento depende de estudar, sintetizar ao invés de analisar e influenciar sistemas ao invés de controlar a partir do seu contexto. A energia e o padrão de relacionamento, eles criam essa ilusão de continuidade, o que se acredita que é o mundo material. Mas quando dissolvidos, a realidade se torna descontínua e o espaço e o tempo se mostram
de maneira não linear e quântica. Com base nessas novas posturas metodológicas, porque a gente viu aqui nessa aula que são posturas ou atitudes, a gente poderia ir um passo adiante, que é a proposta do Questões para Refletir de hoje. Se você fosse listar os passos de um pretenso método de trabalho chamado contextualismo, quais seriam esses passos para torná-lo um robusto modo de investigar, conhecer e agir no mundo? Qual é o passo 1, qual é o passo 2, qual é o passo 3, qual é o passo final e qual é o objetivo desse método como um todo? Então, vimos nessa aula as posturas atomista e contextualista. A mudança de ênfase nos mostra exatamente esse reequilíbrio do atomismo para o contextualismo. Na próxima aula, começaremos o módulo 4. E o módulo 4 nos traz uma nova ideia que basicamente quer trabalhar sobre uma nova crise. É a crise das partes, do isolamento em partes, e como nós respondemos à crise do isolamento em partes com o movimento em direção ao todo e todos os seus princípios constitutivos. Espero que vocês tenham gostado do módulo 3 e nos encontramos então no módulo 4 com a aula de número 15, das partes para o todo. Até lá!